Olá, caros irmãos, você está no canal O Caminho Ortodoxo e no vídeo de hoje iremos seguir com a segunda parte de textos que envolve a controvérsia sobre o rebatismo de hereges entre São Cipriano de Cartago, São Firmiliano da Capadócia e Santo Estevão, bispo de Roma. E antes de iniciar o conteúdo, gostaria de mais uma vez contar com a sua ajuda. Se inscreva em nosso canal, essa é uma forma que nós temos de compartilhar ainda mais as verdades históricas da fé ortodoxa. Muito obrigado! Como nós compartilhamos em nosso primeiro vídeo, essa problemática sobre o rebatismo rendeu inúmeras trocas de farpas entre Roma e a Igreja da África. E isso ocorreu porque os africanos não aceitavam o modo de economia exigido por Santo Estevão, enquanto o bispo de Roma, ao que tudo indica, aceitava qualquer tipo de batismo, independente da forma e da heresia com a qual a pessoa estava inserida. São Cipriano, ao contrário, vinha de uma escola mais rigorista. Como nós já mencionamos no primeiro vídeo, o apologista Craig Trullia irá mencionar isso em seu livro The Rise and Fall of the Papacy. Durante o primeiro e intrapatriarcal debate sobre a questão do rebatismo, São Cipriano defendeu uma visão restrita e rigorosa, enquanto o Santo Papa Estevão de Roma pareceu defender o oposto, isto é, todo tipo de batismo é aceitável. Estevão pareceu permitir todo tipo de batismo, apesar da fonte cismática ou da fórmula errada. Esse fato, atestado pelo apologista Craig, pode ser visto nas próprias palavras de Cipriano. Em sua carta 74 ao irmão Pompeu, ele afirmará que Estevão tinha proibido o rebatismo de seja lá de que heresia for. Cipriano diz o seguinte, abre aspas, ele, no caso Estevão, proibiu que fosse batizado na igreja quem vem seja lá de que heresia for, ou seja, estimou como justos e legítimos os batismos de todos os hereges. E como cada heresia tem um batismo diferente e pecados que lhe são peculiares, ele, ao declarar-se em comunhão com o batismo de todos, recolheu amontoados em seu regaço os pecados de todos. Fecha aspas. Essa imposição de Estevão à Igreja da África tem um motivo. A Diocese de São Cipriano fazia parte do Patriarcado Romano. Logo, pelo menos na teoria, ela deveria obedecer às decisões do bispo romano. Aliás, esse é o motivo de Cipriano, nos tempos do bispo romano Cornélio, exaltar em diversos momentos a cátedra da unidade de São Pedro em Roma. Muitos latinos usam isso como um argumento de universalidade de Roma, porém, a verdade é que a igreja africana, sendo parte do patriarcado romano, fazia total sentido que os africanos recorressem a Roma, e isso não tem qualquer critério de primazia para ser latina, mas sim uma concordância com a prática da época e que seria consolidada no futuro através do cânon 6 de Nicéia, dos cânones 34 e 35 das constituições apostólicas e principalmente o cânon 2 de Constantinopla I, do ano 381, que delimita as fronteiras de cada bispo. O ponto é que, ainda que a igreja africana estivesse ligada ao patriarcado romano, ela tinha sua própria independência, isto é, os bispos possuíam potestas para decidir dentro de sua área de atuação. Como bem colocou Cipriano no sétimo concílio de Cartago, inclusive sendo uma resposta direta às pretensões de Estevão de Roma, que estava tentando aplicar a sua economia nas regiões africanas, Cipriano afirmará que não existe um bispo dos bispos e que cada pastor tem seu próprio direito de julgamento. Pois nenhum de nós coloca-se como um bispo de bispos, nem por terror tirânico alguém força seu colega à obediência obrigatória, visto que cada bispo, de acordo com a permissão de sua liberdade e poder, tem seu próprio direito de julgamento e não pode ser julgado por outro mais do que ele mesmo pode julgar um outro. Mas esperemos todos o julgamento de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o único que tem o poder de nos designar no governo de sua igreja e de nos julgar em nossa conduta nela. Isto é, na controvérsia do rebatismo, Santo Estevão de Roma não conseguiu impor seu poder, ao contrário, não apenas viu uma igreja que estava ligada ao seu patriarcado impor e tomar suas próprias decisões, mas viu um bispo do Oriente, no caso, São Firmiliano da Capadócia, também questionar e enfrentar suas decisões sem qualquer receio. O que será exposto a seguir é a documentação trocada entre Cipriano e alguns de seus aliados, assim como uma importante carta de Firmiliano enviada para Cipriano, onde o bispo da Capadócia atacava frontalmente o bispo de Roma, Estevão. Perceba, caros ouvintes, que a infalibilidade e a universalidade do bispo romano, segundo os moldes ultramontanos do Concílio Vaticano I, jamais foi entendida na Igreja Antiga.
Lembro-vos que as fontes do que já foi mencionado até o momento e as próximas estarão ordenadas na descrição desse vídeo. Um outro ponto que eu chamo aqui a atenção é que nos próximos dias nós iremos fazer um vídeo sobre Optato, que também era um bispo latino, e nesse conteúdo nós iremos falar de forma mais detalhada sobre a controvérsia do rebatismo. Pois bem, isto posto, vamos ao imposto e iniciar neste momento o compartilhamento dessas cartas. Pois bem, começando pela carta 68, veremos que São Cipriano, no início da controvérsia, afirma que Estevão não conservava a gloriosa honra dos bispos romanos que o sucederam. Além disso, ele enfatiza que os bispos africanos conservam e chama a atenção de Estevão, dizendo que ele, mais que qualquer outro, deveria honrá-los. São Cipriano irá afirmar, abre aspas, há de conservar-se, por outro lado, a gloriosa honra dos nossos predecessores, os bem-aventurados mártires Cornélio e Lúcio, e por mais que todos nós honremos a sua memória, muito mais deves tu honrá-la e guardá-la. Fecha aspas. Já na carta 73, onde os conflitos já pareciam chegar em seu ápice, Cipriano afirmará em carta para um de seus aliados que ele, no seu papel de bispo e líder e representando as províncias africanas, reuniu através de um sínodo mais de 70 pastores para a confirmação da decisão sobre o batismo, isto é, renegando qualquer atitude ou decisão que Roma tinha tomado. O sínodo africano afirma sua soberania sobre a sua diocese. E agora também, ao nos reunirmos, os bispos tanto da província da África como da Numídia, em número de 71, confirmamos por nossa sentença a mesma decisão, declarando haver um só batismo que foi constituído na Igreja Católica e por isso não é rebatizado, mas sim batizado por nós todo aquele que vem de uma água adúltera e profana e que há de lavar-se e santificar-se pela verdade da água salutar. Nesta carta, São Cipriano, falando ao seu irmão Pompeu, afirmará que Estevão havia proibido o rebatismo de pessoas que vinham de qualquer heresia ou cisma, sem qualquer tipo de critério. Além disso, Cipriano afirmará que Estevão precipitou a Igreja de Deus aos males dos hereges e ainda dirá que ele está cego espiritualmente. É importante relembrar que na carta passada, ainda que Estevão tivesse proibido o rebatismo, Cipriano, junto dos bispos da África e Numídia, já haviam tomado a sua decisão. Precipitou-se a Igreja de Deus e esposa de Cristo a tal nível de males que segue os exemplos dos hereges, que a luz pede às trevas o empréstimo da disciplina segundo a qual há de celebrar os sacramentos celestes, que os cristãos fazem aquilo que fazem os anticristos. Que cegueira de espírito é essa? Que perversidade é essa de não querer reconhecer a unidade da fé que procede do Deus Pai e da tradição de nosso Senhor e Deus Jesus Cristo? Pois se não está entre os hereges da Igreja, que é uma só e não pode dividir-se, e se por isso o Espírito Santo não está ali, já que é um só e não pode estar entre profanos e estranhos, logo tampouco o batismo que repousa, por certo, na mesma unidade, pode existir entre os hereges, haja visto que não pode separar-se nem da Igreja, nem do Espírito Santo. São Firmiliano foi bispo da Capadócia, região que atualmente está na área central da Turquia, isto é, ele era um bispo do Oriente e Roma não tinha qualquer poder direto sobre sua diocese. Mesmo distante, Firmiliano foi um grande defensor das igrejas africanas e da Ásia Menor. Firmiliano, em sua carta 74, direcionada a Cipriano, irá afirmar que Estevão é o pior de todos os hereges e que ele, por conta da sua economia batismal, acumula as trevas da noite herética. O que deves fazer, então, com o que está escrito? Abstenha-se de água estranha e não beba de uma fonte estranha. Se abandonando a fonte selada da igreja, você toma água estranha para si mesmo e polui a igreja com fontes profanas, pois quando você comunga com o batismo dos hereges, o que mais você faz se não beber de seu lamaçal e lodo? E enquanto você mesmo é purificado com a santificação da igreja, você se contamina com o contato da imundície dos outros? E você não teme o julgamento de Deus quando dá testemunha aos hereges em oposição à igreja, embora esteja escrito, uma falsa testemunha não ficará impune, mas de fato, você é o pior que todos os hereges. Pois quando muitos, assim que seu erro é reconhecido,
Venha você vindo deles para receber a verdadeira luz da igreja, você auxilia os erros dos que vêm e obscurecendo a luz da verdade eclesiástica, você acumula as trevas da noite herética. E embora eles confessem que estão em pecado e não têm graça, e por isso vem à igreja, você lhes tira a remissão dos pecados que é dada no batismo, dizendo que eles já são batizados e obtiveram a graça da igreja fora da igreja, e você não percebe que suas almas serão exigidas de suas mãos quando vier o dia do juízo, por ter negado aos sedentos a bebida da igreja e por ter sido a ocasião de morte para aqueles que desejam viver. Esta é a carta onde Firmiliano desfere os piores golpes ao episcopado romano. Sem qualquer receio, Firmiliano, ao responder Cipriano, afirma em várias de suas linhas que Estevão não tem poderes sobre a igreja, afirma que ele próprio se apartou da comunhão católica, além disso, afirma que em Roma a tradição transmitida desde o início não é observada. Essa epístola é extremamente importante, pois lança a luz de que, ainda que Roma tivesse seu caráter de importância, seu bispo nunca foi visto com poderes acima do que lhe foi dado. O bispo romano nunca foi infalível e tampouco tinha poderes universais. Vejamos nas palavras de Firmiliano o desenrolar do conflito sobre o rebatismo. E não podemos senão dar nisso graças a Estevão, a saber, por termos podido fazer experiência por meio de sua descortesia de vossa fé e sabedoria. Mas se recebemos por causa de Estevão essa graça de um benefício, não é verdade que Estevão tenha feito diretamente algo que fosse digno de benefício e de graça, pois tampouco Judas, por sua perfície e pela traição com que agiu criminosamente em relação ao Salvador, pode parecer digno, como se tivesse sido causa de tão grandes bens, mesmo que, graças a ele, viessem o mundo e o povo dos gentios a serem libertados pela paixão do Senhor. Deixe-se por ora de lado o que foi feito por Estevão, para não acontecer que, ao nos lembrarmos de sua audácia e insolência, nos venhamos causar tristeza mais duradoura por causa das ações por ele improbamente realizadas. No que diz respeito a vós, por outro lado, ao estarmos informados que dispusestes, conforme a regra da verdade e a sabedoria de Cristo, o assunto que agora nos ocupa, exultemos com grande alegria e demos graças a Deus por termos encontrado, em irmãos estabelecidos tão longe de nós, tão grande comunhão de fé e de verdade conosco. Esse trecho ele é muito importante. Firmiliano deixa claro que a igreja africana está longe de sua sé, mas que mesmo assim, mesmo com a distância, encontrou graça nessa diocese, já que eles seguem a verdade. Firmiliano poderia corrigir os africanos e dizer algo como: veja, vocês devem seguir o bispo romano, ele tem poder sobre vossa igreja ou um poder universal. Porém, Firmiliano enfatiza que a igreja africana, diferente da igreja romana, segue a verdade estabelecida por Cristo. Inclusive, Firmiliano menciona que Estevão estava sendo audacioso e insolente. Firmiliano continua que, por outro lado, os que vivem em Roma não observam em tudo o que foi transmitido desde o início e pretendem em vão a autoridade dos apóstolos. Qualquer um pode saber também pelo fato de haver entre eles algumas diferenças quanto aos dias em que se há de celebrar a Páscoa, enquanto a outros muitos mistérios da religião, e de não observarem tudo da mesma forma como se observa em Jerusalém. Esse trecho não é exatamente uma crítica explícita à Igreja Romana, até porque na continuação Firmiliano irá falar que algumas dessas diferenças são apenas costumes e diversidades dos lugares e que isso não afasta os cristãos da unidade da Igreja Católica. Mas tem um ponto extremamente interessante que nos faz observar. São Firmiliano não diz aqui que a Igreja Romana é que deveria ser o modelo para que essas tradições fossem seguidas, mas que, por outro lado, a Igreja de Jerusalém é a base. Logo, é interessante pensar que essa conformidade, quando se fala de questões doutrinárias ou costumes, para os padres da Igreja Antiga, tinha uma ligação clara e explícita com Jerusalém. Inclusive, Firmiliano não é o primeiro padre a dizer isso. Santo Agostinho, em um dos seus trechos sobre a unidade da Igreja Católica, afirmará a mesma coisa, porém, isso é um assunto para outro vídeo. Continuando no trecho da epístola: isso ousou fazer agora Estevão, rompendo contra vós a paz que seus antecessores sempre custodiaram convosco no amor e na consideração recíproca, e ainda por cima, difamando os bem-aventurados apóstolos Pedro e Paulo, como se eles próprios, que execraram os hereges em suas epístolas, exortando-nos a que os evitássemos, tivessem transmitido algo assim. Revela-se, pois, claramente que é humana a tradição que respalda os hereges, alegando que eles têm o batismo que não existe senão somente na Igreja. No próximo trecho, seguindo o que Cipriano falou em sua carta 73, sobre sua decisão e de seu sínodo,
Firmiliano também afirmará que nos sínodos locais de sua diocese, isto é, no Oriente, as decisões sobre o rebatismo também já estavam tomadas. Isto é, caros ouvintes, o que Roma queria, não apenas africanos, mas o Oriente também não seguiu. Nós já confirmamos toda essa doutrina há bastante tempo, reunidos em Icônio, localidade da Frígia, a partir da Galácia, da Sicília e de outras regiões próximas, para que fosse sustentada firmemente e defendida contra os hereges, havendo, por parte de alguns, certa dúvida sobre o assunto. Por fim, Firmiliano irá afirmar que Estevão acumulou pecados para si, patrocinou os hereges e se auto-excomungou de toda a comunhão católica. Horas, quantos litígios e quantas dissensões preparaste ao longo das igrejas do mundo inteiro? Quão grande pecado acumulaste contra ti, quando de tantos rebanhos te separaste? Separaste, pois, a ti próprio, e não te enganes, se alguém é, na verdade, um cismático, trata-se daquele que apostatou da comunhão da unidade eclesiástica. Enquanto pensas que todos podem ser excomungados por ti, tu sozinho te excomungaste de todos. Apesar disso, Estevão não tem vergonha de oferecer seu patrocínio a tais pessoas contrárias à igreja, nem de romper a comunidade por favorecer hereges, nem mesmo de dizer que Cipriano seria um falso Cristo, um falso apóstolo, um pérfido operário. Consciente de ser tudo isso, adiantou-se para lançar em rosto a outro, por meio da mentira, as acusações que ele próprio deveria ouvir merecidamente. Lendo todas as correspondências, fica muito claro que Roma, quando errada, não conseguia exercer sua autoridade fora de suas dependências, mostrando que cada bispo tem potestas, isso é, poder real em suas igrejas, e que ninguém, nem mesmo o bispo romano, tinha poder de interferência. E finalizando esse vídeo, compartilho uma das últimas cartas de São Cipriano, antes do seu martírio, um trecho muito pequeno, mas importante para mostrar que naquele momento as relações da igreja africana com a igreja romana já não eram como antes. Em sua epístola 80 ao irmão Sucesso, Cipriano comentará sobre o martírio do bispo romano, Sisto, e de uma forma totalmente fria, não irá nem mesmo o tratá-lo como mártir. Com relação a Sisto, deveis saber que foi morto no cemitério, no 8º dia dos idos de agosto, em companhia de 4 diáconos. Na nota de rodapé do tradutor da editora católica Paulus, é dito sobre esse trecho, abre aspas, isto é, no cemitério de Calisto, na Vila Ápia, o bispo de Roma foi martirizado em 6 de agosto de 258, tendo ocupado por quase um ano a sé de Pedro. Estevão morrera em 2 de agosto de 257. Sisto assumiu no final desse mês. Cipriano, porém, não descreve Sisto como mártir. Talvez as relações com Roma não fossem as melhores como nos tempos de Cornélio. Não se sabe exatamente como foram os últimos pensamentos de Cipriano sobre a cátedra da unidade em Roma, porém é certo que essa unidade só faria de fato sentido se a Sé Romana ensinasse a verdade, coisa que para Cipriano, naquele momento, já não fazia mais tanto sentido. É por isso que a sua Epístola 26, no capítulo 1, ela é tão importante. São Cipriano afirma nessa carta que não apenas o bispo romano, mas todos os bispos são sucessores de São Pedro e que a igreja é fundada sobre os bispos e cada ato da igreja é controlado por esses mesmos governantes e que a igreja está estabelecida no bispo e no clero e em todos os que permanecem firmes na fé. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Obrigado por acompanhar nosso canal, rezem por nós, que Deus os salve.